Então, dando continuidade ao videozinho que eu gravei, né, anteriormente, falando da desoneração da folha de pagamento, tá? Eu vou agora falar sobre, de fato, a alteração no 8080, tá? Esse videozinho hoje é domingo, né? Eu tô gravando hoje, domingo, dia 3 de maio, tá? Tô gravando agora à tarde. Possivelmente esse videozinho vai estar sendo colocado amanhã no YouTube, né? Na minha rede aí, no meu canal do YouTube. Então eu tô dando preferência para gravar, até tava numa correria, mas aí deu uma parada, porque no domingo que vem tem uma provinha aí em São Paulo, tá? Para os meus aluninhos aí paulistas, tem uma provinha da EBSER, então eu precisava gravar esse videozinho para o aluno já ir para a prova sabendo sobre essa alteração, tá bom? Então olha só, no meu vídeo anterior que eu falava sobre essa alteração do 8080, eu falei de uma lei, que é a Lei 12.546. Essa Lei 12.546 é de 2011, tá bom? Então essa lei, ela falava sobre esse valor que seria repassado, um valor menor para as empresas, né, para elas contribuírem, mas ficou definido através dessa Lei 12.546 que esse valor, essa contribuição, né, à Previdência Social, ela seria mantida até dia 31/12/2014, tá? Mas isso não aconteceu, porque no ano passado, como eu comentei no meu vídeo anterior, nós tivemos a aprovação da medida provisória, que foi a 651, e quando essa medida provisória foi aprovada, né, ela foi aprovada dia 9 de julho, tá? Então, de fato, passou a ser de forma definitiva essa desoneração na folha de pagamento, tá bom? Então, isso aconteceu no meio do ano, não chegou até o dia 31, como havia sido determinado pela lei, tá? 12.546, mas aí depois vocês vão entender um pouco melhor isso quando eu falar sobre a alteração que nós tivemos no 8080, tá bom? Então, olha só, da alteração, eu vou trabalhar com a Lei 13.097, tá? Essa Lei 13.097 é uma lei de 19 de janeiro de 2015. Ou seja, desse ano, tá? Iniciozinho aí do ano, 19 de janeiro, ela foi aprovada, tá? A Lei 13.097. Essa lei, na verdade, é uma lei extensa, são 168 artigos, tá? Ela fala de várias coisas, trata de várias coisas, mas o artigo que vai nos interessar, tá? É o artigo 142, tá bom? Então, o artigo 142, ele vai alterar o artigo 23 do 8080, tá? Que fala da entrada desse capital estrangeiro no serviço, na assistência à saúde do nosso país. E ele vai acrescentar o artigo 53A, tá bom? Na 8080, tá ok? Combinado assim? Então, hoje, nós vamos tratar dessa Lei 13.097. André, eu tenho que aprender a Lei 13.097? Nunca, 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 tá? Parou aí, de jeito nenhum. Você só vai ter que saber o artigo 142, que é o que eu vou dar evidência agora, certo? Só que olha só. Para que você entenda isso, aqui, como eu estou no meu canal do YouTube e eu faço essa divulgação pelo meu Face, fanpage, Grupo Concurseiros da Saúde, eu tenho aquele aluno que já me conhece, eu tenho aquele aluno que já teve aula comigo no presencial, no online, e eu tenho aquele aluno que nunca me viu na vida e está vendo esse meu vídeo pela primeira vez. Então, toda vez que eu faço um comentário de algum vídeo, eu tenho muito cuidado de recapitular um pouquinho, né, trazer esse aluno para o entendimento. Aquele aluno que já me conhece, que já teve aula comigo, fala, ai André, eu já sei disso, tá? Mas tem aquele aluno que não sabe, que nunca viu nem falar nisso. Então, por isso que eu tenho que explicar um pouquinho mais, tá bom? Então, quem já sabe tem que ter um pouquinho de paciência, porque aquele aluno que nunca me viu, que nunca teve aula comigo, não vai entender nada do que eu vou estar falando, se eu não explicar, certinho? Então, olha só, quando você estuda a Constituição é a nossa lei-mãe, né, o que direciona tudo. Quando você estuda a Constituição, os artigos voltados à área da saúde, o da Previdência é o 194 e 195, né? Isso eu já falei. O da saúde é o 196 ao 200, tá? Só que quando você vai lá no 199, esse artigo, ele fala da iniciativa privada, tá? O 199 é destinado à iniciativa privada. E o que ele fala lá no 199? Ele fala assim, a saúde é livre à iniciativa privada. Então, se a Constituição ela determinou que a saúde é livre de iniciativa privada, significa que a iniciativa privada ela poderá participar, tá bom? Só que quando a iniciativa privada ela participa de que forma? De forma complementar, tá? E quais seriam essas possibilidades de forma complementar? Aí ela determina que ela vai participar através de convênios ou de contratos, tá bom? E aí quando eu estou em sala de aula, eu diferencio, eu falo, gente, muito cuidado. Quando a gente fala de contratos,
é aquela empresa que ela visa fins lucrativos, tá? Então, o SUS, ele paga, né, esse procedimento realizado, só que ele paga esse procedimento com lucro para essa empresa. Ela tem um lucro sobre isso que ela está fazendo aí em prol a dar essa contrapartida para o SUS. Só que nós temos aquelas empresas que são as empresas filantrópicas, os hospitais universitários. Então, quando os serviços eles são prestados por essas outras empresas que não visam fins lucrativos, nós chamamos de convênios, tá? Então, existe essa diferença de contratos e convênios. Convênios sem fins lucrativos, contratos com fins lucrativos, tá bom? E ela diz que todas as vezes que o SUS tiver que recorrer, ele só recorre de forma complementar. Por quê? Porque a iniciativa privada ela não pode participar de forma permanente, né? Porque senão o sistema não seria o sistema único e gratuito aí como nós temos no nosso país, certinho? Então ficou estabelecido isso lá no artigo 199 da Constituição. Só que quando você vai para a Lei Orgânica da Saúde, que é 8080, aí lá no artigo 20, a partir do artigo 20, nós vamos repetir um pouquinho isso, exatamente aquilo que deu embasamento na Constituição, né, que a Constituição fundamentou. Só que agora na Lei 8080 nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre essa assistência, tá bom? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Quando você pega lá a Lei 8080 no artigo 23, ele vem com uma frase assim, a frase que é assim, a frase que chama atenção, aquela frase que quando eu tô em sala de aula eu falo, gente, presta atenção nessa frase, porque eles vão colocar o oposto para vocês. Então a frase era assim, tá? Isso eu tô falando da legislação da 8080, tá? Da antes de 2015, tá? Então o teor desse artigo 23 era assim. É vedado, eu ainda falava assim, é proibido a participação, né, de empresas, capitais estrangeiros na saúde do país, do Brasil, certinho? Então é proibido, não pode, tá? Aí depois eu falava assim, calma, agora respira um pouquinho, salvo o que tiver previsto em lei, tá? Então nas minhas aulas eu sempre ressaltei isso demais, eu sempre pontuei isso, sempre falei muito. Eu falei, se na prova tiver escrito é permitido, tá errado a questão, tá? Você não considera. Por quê? Porque o artigo 23, o texto original dele, que é esse que eu estou falando antes de 2015, ou seja, antes da aprovação da Lei 3.097, que alterou esse artigo 23, estava escrito assim, é vedado, é proibido, não pode capital estrangeiro, salvo que está previsto na lei. Como que era esse salvo que está previsto na lei? Se existisse uma calamidade pública, uma emergência, né, um terremoto aí, né, um tsunami, um maremoto, qualquer coisa assim, aí tudo bem, tá? As empresas, todo mundo poderia mandar dinheiro para o Brasil sem problema nenhum, tá bom? Mas se existisse essa possibilidade, conforme a lei havia determinado. Outra coisa é se fosse intermediado pela ONU, né? Então, se um país ele conseguisse, né, intermediar esse capital estrangeiro, né, através da ONU, para um fim já destinado, com a aprovação do Ministério da Saúde e do Senado Federal, aí sim esse dinheiro poderia entrar, tá bom? Mas existiam só através dessas possibilidades, tá? Que eram as exceções, tá? Então a regra é proibido, é vedado, e aí existiam as exceções, tá? Salvo que tivesse previsto na lei, calamidades, emergências públicas aí, e o Senado Federal aprovando, o Ministério da Saúde também com fim destinado. Para que serve esse dinheiro, tá bom? Aí ele falava assim, excetua-se do disposto anterior, ou seja, disso que eu acabei de falar, aquelas empresas sem fins lucrativos que elas iriam obter esse dinheiro, pegar esse dinheiro e investir nos seus profissionais na área da saúde. Então, exemplo, eu tenho um hospital particular. Esse hospital, ele vai pegar esse dinheiro e ele não vai visar lucros com esse dinheiro, né? Ele vai aplicar na saúde dos seus profissionais. Então isso era permitido, por quê? Porque ele ia dar esse benefício para esse profissional ele não teria que utilizar, né, da assistência aí do recurso gerado pelo sistema único, né? Porque ele teria um plano de saúde. Só que esse profissional ele não iria pagar por isso, né? Ele não iria gerar lucro para essa empresa, tá? Por isso que fala sem fins lucrativos. Essa empresa ela não poderia obter lucro, né, com isso que ela estaria fazendo ali para os profissionais dela, tá bom? Então isso era permitido por lei, tá? Isso estava no artigo 23, certinho?
Então, eu vou fazer assim, eu vou ler exatamente como estava escrito, que é o texto original, tá? Quando você pega o texto original lá do 8080, o artigo 23, é só procurar aqui, tá? Pra você saber exatamente o que estava escrito e depois no outro vídeo eu mudo, tá? Como os meus vídeos eu gosto de manter aí 10 minutos, máximo 15, para não ficar uma coisa cansativa, então eu gravo esse e depois eu volto para falar o texto com alteração, tá? Então, olha só. A redação anterior, antes de 2015, como que estava escrito? Artigo 23. É vedado a participação direta ou indireta, olha só, presta atenção, tá? De empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações, organizações internacionais vinculadas à Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e financeiras e empréstimos, tá bom? Então, só através de doações e organismos internacionais vinculados à ONU, né? Organizações das Nações Unidas, e através dessa cooperação técnica e financeira, tá? Então, esse é o artigo 23, tá? Redação anterior. No parágrafo 1º, né? Então, foi aquilo que eu expliquei, tá bom? Só tô lendo ali na íntegra para você entender. O parágrafo 1º, ele fala assim: em qualquer caso, é obrigatório a autorização do órgão de direção nacional do SUS, né, Ministério da Saúde, submetendo-se ao seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. Por isso que eu falei, tem que vir com fim destinado, tinha que vir com fim destinado para o Ministério da Saúde aprovar ou não a entrada desse recurso financeiro, esse capital estrangeiro, tá bom? E o parágrafo 2º é aquilo que eu também já havia comentado, ele fala assim: excetua-se do disposto anterior, ou seja, disso que eu acabei de falar, os serviços de saúde mantidos sem finalidades lucrativas por empresas para atendimento dos seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social, tá? Então, esses empregados e seus dependentes, eles teriam esse benefício concedido por essas empresas, só que essas empresas não visariam lucro com esses seus empregados. E a Seguridade Social não teria que gastar, porque eles não iriam obter, né, da assistência através do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, olha só, você já entendeu que lá na Constituição nós temos a possibilidade dessas empresas participarem de forma complementar. Você já entendeu como que era o texto original do artigo 23, né, e o parágrafo 1º e o 2º, tá bom? Então, no próximo videozinho, eu já venho fazendo essa alteração do artigo 23, tá? Para você entender o que a Lei 13.097, ela modificou esse artigo 23. Importantíssimo para quem for fazer prova daqui para frente, porque isso daí é um pega, sim, com força para quem for fazer provinha aí, tá? E também que estiver estudando aí para pós-graduação, o que quer que seja, tá bom? Rapidão. Só uma água e já volto.